Olá, queridos, nós estamos juntos para a nossa Escola Bíblica Discipuladora e nós estamos nessa série de aulas de marcas de uma igreja viva. Você foi abençoado com certeza aí pelo Dongley Martins, que trouxe esses elementos de uma igreja viva, uma igreja saudável, e também já com o pastor Tunala, você viu sobre uma igreja relacional. E hoje eu quero trabalhar com vocês uma perspectiva da igreja em um olhar discipular, um olhar da igreja como uma igreja discipular. Mas antes da gente avançar para falar de igreja discipular, eu não posso deixar de falar de família discipular. E talvez você não conheça a minha família, talvez você não seja da IBB e você está participando desse curso de outra igreja. Eu quero mostrar aqui a foto da minha família, que está aí aparecendo para você, a minha esposa Priscila, minha discipuladora, e eu sou o primeiro discipulador dela, o Samuel, meu primeiro discípulo, meu filho mais velho, e a Sofia, outra discípula que Deus me deu. E essa é minha família discipular, minha família discipuladora, e nós crescemos a cada dia como uma família que está sendo transformada à imagem de Jesus e crescendo à imagem de Jesus. Mas vamos para frente. Falando sobre igreja discipular, mentalidade de uma igreja discipular, tem algumas ideias que você já deve ter ouvido sobre igrejas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que uma igreja é como um hospital. Já ouviu isso? Com certeza você já ouviu essa expressão. Talvez você já ouviu também, aí no slide está mostrando, dizer que a igreja é como uma empresa, que ela faz eventos para atender as necessidades ali da sociedade. Então ela faz um congresso para a família, ela faz um congresso para a juventude, e aí você tem essa ideia de uma igreja de eventos, de programas, ou como uma empresa. Talvez você já ouviu também falar de a igreja como uma escola, um lugar onde você aprende sobre princípios da Bíblia Sagrada e você aprende a ser melhor, a ser uma pessoa melhor. E eu já vi, talvez você se surpreenda com isso, igrejas que parecem uma ONG. É isso mesmo, às vezes o líder daquela igreja tem um engajamento social muito grande, é envolvido ali com questões ecológicas ou questões políticas, e tem igreja aí que já ouvi outros aí talvez pejorativamente chamar de ONG aquela igreja. O que de fato é a igreja? Eu queria, antes da gente ir para a perspectiva de uma igreja discipular, falar que essas ênfases, esses focos ministeriais de igreja, seja como hospital, como empresa, como escola ou como ONG, ele tem os seus elementos que são prejudiciais muitas vezes. Por exemplo, a igreja como hospital, ela tende a formar membros, pessoas que se comportam como pacientes e muitas vezes se tornam dependentes. É isso mesmo, porque os líderes dessa igreja geralmente agem como capelães e aí eles cuidam muito bem daquelas pessoas, mas elas ficam só na dimensão do cuidado e muitas vezes elas não crescem, elas ficam dependentes. Igreja como empresa, ela também tem um aspecto muito negativo muitas vezes e é a realidade que a gente vive hoje, no momento da história que a gente está vivendo. Muitas vezes os seus líderes são empreendedores, eles realmente estão atentos às necessidades da comunidade, estão respondendo às necessidades sociais, estão respondendo à necessidade das famílias, estão respondendo a necessidades geracionais, mas muitas vezes essas igrejas tipo de programas, de eventos, igrejas com cara de empresa, elas acabam gerando membros consumidores. E esse é um perigo muito grande. E o egocentrismo é que toma conta desses membros. A igreja como escola, ela tem uma imagem muito positiva por ensinar os princípios da palavra de Deus, isso é muito bom. Mas a gente é muito mais do que uma escola. A igreja é muito mais do que isso. E aí, uma igreja como escola tende a ter a sua liderança ali como um diretor de escola, que faz bons programas de capacitação, que capacita e treina muito bem professores, tem muitas salas de aula, talvez um prédio de educação religiosa muito grande, mas ela trabalha muitas vezes só com informação e nem sempre chega no campo da transformação. E a igreja como ONG, a gente nem precisa gastar muito tempo aqui, porque ela tende a ter um hiperfoco
E aí, ou ela está ligada na questão política, ou ela está ligada na questão social, ou ela está ligada na questão ecológica, que é uma coisa que eu tenho visto mais ultimamente. E esse hiperfoco faz ela perder a dimensão maior do que é ser igreja. Afinal de contas, então, o que é uma igreja discipular e o que é uma igreja em si? Nos paradigmas do nascimento da igreja, eles nos ajudam a conhecer o que é de fato a igreja, a entender o que é de fato a igreja. Mateus capítulo 16 vai nos ajudar muito nisso. Se você puder abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 16, do versículo 16 em diante, você vai ver ali a palavra igreja aparecendo pela primeira vez. Mateus 16, do versículo 16 ao 19. A palavra igreja apareceu ali pela primeira vez e ela aparece num contexto muito interessante. Anote isso aí e se você não tem um lugar para anotar, anote no chat, porque isso vai te ajudar a memorizar. A palavra igreja aparece num contexto de conversa de Jesus com os seus discípulos. Discípulos, anote isso. Jesus estava com os seus discípulos e Jesus traz a palavra igreja ali então pela primeira vez. Nesse contexto de nascer a palavra igreja, Jesus está conversando com os discípulos sobre quem as pessoas diziam que ele era. Versículo 16 de Mateus 16, versículo 13, na verdade, de Mateus 16, Jesus pergunta para eles: o que os homens estão dizendo sobre mim? O que as pessoas falam sobre mim? E aí no versículo 14, eles responderam: alguns dizem que o Senhor é o João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus olha para os seus discípulos ali, versículo 15 fala disso, e Jesus pergunta para eles: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro rapidamente responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, agora sublinhe isso, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que interessante, nasce aqui então pela primeira vez a palavra igreja. A palavra igreja é usada pela primeira vez. A palavra igreja, ela vem do grego eclesia. E é importante a gente conhecer por que Jesus usa essa palavra e traz essa palavra do grego, porque ela vai ajudar a gente a entender o que é a igreja, então. A palavra eclesia. Essa palavra era usada no mundo grego para falar, para uma convocação. Então tinha as cidades gregas, as polis gregas ali, e aí quando tinha que decidir o destino da cidade, anote isso, quando era necessário decidir o destino da cidade, era convocado uma eclesia, ou seja, era convocado uma igreja. Olha que interessante isso. A igreja nasce, então, num momento da história, a palavra igreja era usada para decidir o destino das cidades. Então saía um mensageiro pela rua e esse mensageiro saía gritando: eclesia, eclesia. Então as pessoas saíam para fora das suas casas e elas iam para uma praça. E nessa praça elas decidiam o destino das cidades. Então a palavra eclesia quer dizer os chamados para fora para decidir o destino das cidades. Anote isso, olha que interessante, escreva isso no chat. Eclesia ou igual a igreja, os chamados para fora para decidir o destino das cidades. Então ali em Mateus 16, voltando para o texto, Jesus usa essa palavra, a palavra igreja. E ele usa falando para os seus discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: os gregos têm a sua eclesia, as cidades gregas têm a sua eclesia. Eu, porém, vou ter a minha eclesia, a minha igreja. E Jesus fala isso para os discípulos, dizendo então: vocês vão decidir o destino das cidades. Uma comunidade de discípulos vai decidir o destino das cidades.
Mas olha que interessante ainda o versículo 18, quando Jesus usa a palavra igreja de Mateus 16, porque Jesus diz assim: vocês serão a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. E o versículo 18 no final diz: e as portas do inferno não poderão vencê-la, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha como essa igreja então decide o destino das cidades, porque então ela vai avançar, rompendo com as portas do inferno, rompendo com as portas do Hades. É uma igreja que avança, é uma igreja que é viva, é saudável, é dinâmica e ela está em movimento. Anote isso, a igreja está em movimento. Então nós podemos tirar aí de Mateus 16 alguns fundamentos a partir do que nós falamos. O primeiro fundamento é que essa igreja é cristocêntrica. Você que assistiu às aulas anteriores viu o Dongley Martins falando sobre isso. Ela está fundamentada em Cristo, ela é cristocêntrica, essa igreja. A segunda coisa que a gente pode tirar é que essa igreja tem um objetivo na sociedade. Ela não tem um objetivo só vertical dela com Deus, mas a partir dela com Deus, ela tem um objetivo na sociedade. Por quê? Porque a palavra eclesia, como nós falamos agora há pouco, ela significa os chamados para decidir o destino das cidades. Então ela tem um objetivo na mudança do destino das cidades. E ainda assim, nesse objetivo social, ela tem um objetivo espiritual, que é também dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ou seja, ela avança em espaços que estão dominados por fortalezas espirituais. Nós sabemos que existe uma batalha espiritual, nós sabemos que existe fortalezas espirituais. Então a igreja ela tem um objetivo social, ela decide o destino das cidades, mas ela decide esse destino também avançando e rompendo fortalezas que são fortalezas espirituais. Se nós formos também para outro texto, que é Mateus 28, se você puder abrir aí a sua Bíblia, Mateus 28, 17, é outro texto que vai nos ajudar a entender o que é a igreja de Jesus a partir então desse mandato dado por Jesus. Você já fez a jornada do discípulo? Se você não fez a jornada do discípulo, faça. Na jornada do discípulo nós temos os mandatos. Mandatos culturais, mandato espiritual, mandato social. Na jornada do discípulo, você vai conhecer sobre os mandatos e nós vamos entender que nós, como discípulos de Jesus, agora como igreja, vamos avançar a partir desse mandato. Avançar provocando mudança, ou como nós falamos agora há pouco, decidindo o destino da cidade. Mateus 28, então, você deve conhecer bem esse texto, do versículo 17 em diante, vai aparecer o mandato discipular. Um mandato que é dado à igreja. E dentro do mandato discipular, ele vai trazer todos os demais mandatos criacionais. Mas eu quero falar aqui como igreja discipular. Olha só, versículo 17 em diante diz que quando os discípulos viram Jesus, eles o adoraram. Eles adoraram a Jesus. Olha que interessante. Aqui nós vemos uma característica dessa comunidade de discípulos de Jesus, que agora são conhecidos como igreja, que é a adoração. Ou seja, a glória de Deus sobre tudo. O foco na glória de Deus, o foco na adoração a Jesus. Isso bate com aquilo que a gente falou de Mateus 16, a igreja é cristocêntrica. Mas aí ela continua, versículo 18, Jesus dá um mandato para eles. Jesus diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, Jesus tem todo o poder na mão dele. E aí o versículo 19 vem o mandato. Jesus então diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Multipliquem discípulos. Agora não é só na dimensão das cidades, mas Jesus agora eleva essa dimensão de influência da igreja às nações.
Alguns teólogos falam que esse versículo poderia ser traduzido como discipulem as nações. Olha que interessante. Então agora a igreja, ela decide o destino também das nações. Como que ela faz isso? Multiplicando discípulos. E aí, versículo 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo, a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, Mateus 28 tem também alguns fundamentos que você vai ver aí na sua tela sobre a igreja. Quais são esses fundamentos, então? Primeiro, que ele é cristocêntrico também, né? Esse fundamento é que a igreja é feita de discípulos adoradores. Olha que interessante. Antes desses discípulos serem multiplicadores de outros aprendizes de Jesus, esses discípulos então são adoradores. Eles estão submissos a Cristo. O outro aspecto, outro fundamento que a gente vê em Mateus 28 sobre a igreja é que ele tem um foco em pessoas, ou seja, a igreja ela tem um foco formacional. Anote essa palavra. A igreja tem uma missão formacional. Qual que é essa missão? Versículo 20 de Mateus 28. O que ela diz ali? Vocês vão ensinar eles a obedecerem tudo o que eu vos tenho dito. Tudo que vocês aprenderam de mim. É uma multiplicação de aprendizes de Jesus que também se tornam discipuladores, que também, enquanto ensinam, aprendem, enquanto aprendem, ensinam. A igreja tem um foco formacional, um foco no ensino e na aprendizagem e também no ensino. Outro foco que tem na igreja aí é acolhedor, relacional. Você viu isso nas aulas com o Dongley Martins, nas aulas anteriores. Essa questão da igreja como inclusiva, como acolhedora. Esse foco é muito importante. E outro foco na forma de ser dessa igreja. Tem duas coisas que nós encontramos tanto em Mateus 16 quanto em Mateus 28. O ambiente que nasce a igreja, o ambiente que é dado o mandato ou o comissionamento para a expansão da igreja é um ambiente discipular. Anote isso. O ambiente da igreja, o estilo de vida da igreja, o jeito de ser da igreja é discipular. O que é discipular? Para ser discipular, precisa ter um elemento que é o relacional. Foi o que o pastor Tunala falou na aula anterior. A igreja, ela é relacional. É necessário a convivência. É necessário se relacionar. Porque Jesus não formou uma universidade. Ele formou uma eclesia. Jesus não formou uma sinagogue, que era uma palavra comum na época, que é a palavra sinagoga. A sinagoga tinha um objetivo de reunir as pessoas para o aprendizado da Torá. Não, Jesus forma uma eclesia, ou seja, ele forma discípulos que estão em movimento, em relacionamento de aprendizagem. Então, a igreja discipular, ela nasce num ambiente discipular, tanto Mateus 16 como Mateus 28 e o estilo de vida de Jesus com seus discípulos, mas a igreja também tem um segundo aspecto que é formacional. Ou seja, a igreja tem um foco em formar os seus discípulos, em edificar, em fazê-los crescer à imagem de Jesus. Como? Ensinando tudo. Ensinando tudo o que Jesus ensinou. E a igreja, por fim, ela é missional. Por quê? Porque ela nasce naquele ambiente de Jesus, aonde Jesus servia. Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Então, se nós olharmos por esses dois textos e olharmos só pelos evangelhos, nós vamos ver que a igreja de Jesus, ela é composta por discípulos, por aprendizes de Jesus, que vivem um estilo de vida discipular, que é relacional, formacional e missional. Está aqui na tela, então. A mentalidade da igreja, o estilo de vida da igreja, ele é relacional, ele é formacional e ele é missional. Esse tripé dá a base de uma igreja discipular,
de uma igreja que tem uma mentalidade igual à mentalidade de Jesus com os seus discípulos e dos discípulos de Jesus com Jesus, registrada ali nos evangelhos. E nós vamos ver que isso continua depois no livro de Atos. Durante muito tempo a igreja vive esse estilo de vida discipular. Eu diria então que a igreja é uma igreja discipular multiplicadora. Ela está multiplicando discípulos de Jesus, ela está multiplicando vida, ela está multiplicando transformação. Uma igreja viva, uma igreja saudável. Poderíamos definir aqui, a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, chamados para glorificar a Deus, discípulos adoradores, e influenciar o destino das pessoas, das cidades e das nações. Ela influencia. A igreja discipular é uma igreja que está focada no estilo de vida discipular, ensinado por Jesus, e com isso facilita o fluir de relacionamentos discipuladores, que geram pequenos grupos de discípulos multiplicadores, promovendo assim transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Olha que interessante nessa definição ali na tela. Ela tem alguns aspectos desse estilo de vida discipular. O primeiro é relacionamentos discipuladores. O pastor Tunala falou disso na aula anterior, na igreja relacional. Relacionamentos discipuladores. O outro aspecto do estilo de vida discipular são pequenos grupos de discípulos. Essa igreja, ela tem o seu grande encontro lá de 50, 80, 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, mas esse grande encontro é um encontro das porções da igreja em pequenos grupos que estão espalhados pelas cidades, espalhados pelos bairros das cidades, espalhados pelos lugares. Então a igreja ela se encontra coletivamente, sim, mas esse encontro coletivo é um encontro de porções de pequenos grupos que estão espalhados. Agora, quando ela está numa porção de pequeno grupo, é o encontro de relacionamentos discipuladores, que é o núcleo essencial da igreja. Isso é uma igreja discipular. Você tem relacionamento discipulador? Você caminha com alguém em relacionamento de aprendizagem, você aprendendo com essa pessoa, a pessoa aprendendo com você? Se você não caminha assim, você ainda não está vivendo igreja discipular. Segunda pergunta, você está num pequeno grupo de discípulos de Jesus que aprendem mutuamente, que humildemente admite que precisa aprender um com o outro? Se você não está num pequeno grupo de discípulos, você ainda não vive igreja discipular. O que acontece na igreja discipular, então? O ensino transformador, ele precisa, então, ser a medula espinhal da igreja, que faz fluir, então, da cabeça ao corpo os comandos de princípios bíblicos que leva a igreja a se movimentar em transformação integral de pessoas, sociedades e povos. É por isso que a igreja não é uma escola. Porque na escola você vai lá e senta, fica olhando para a nuca dos outros alunos, um professor fica falando, mas você não convive com aqueles alunos. A igreja é diferente. A igreja é discipular, ela é mais do que uma escola. O ensino bíblico que recebemos num domingo no culto, que recebemos numa escola bíblica, esse ensino ele flui durante a semana em ambientes comunitários de relacionamento. Flui no pequeno grupo, flui nos relacionamentos discipuladores. Então, assim, cria-se uma comunidade de ensino-aprendizagem, uma comunidade onde o ensino está fluindo. E os detentores de conhecimento não são somente os mestres. Cada membro dessa igreja é um discipulador. Cada membro dessa igreja também é um aprendiz. Cada membro dessa igreja é um discipulador e um aprendiz. E isso acontece em relações comunitárias de todos os dias. Lembra de Atos 2? Todos os dias eles se reuniam na comunhão à mesa, na partilha, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então o ensino flui. A igreja não é uma escola, ela é uma igreja discipular. E ela é multiplicadora, porque esse ensino de princípios bíblicos flui por toda a igreja,
nesse estilo de vida discipular e desenvolve com isso discípulos que são multiplicadores de vida e transformação de pessoas, sociedades e povos. Então, dentro desses princípios, eles fluem por esse tripé na igreja. Primeiro, o tripé relacional, né? Como vimos na aula anterior com o Tunala. Esse tripé relacional da igreja, ele acontece estimulando o ensino da palavra de Deus, os princípios eternos da palavra de Deus acontecerem por meio da oração, que é o aspecto vertical, é o relacionamento vertical, através da leitura da palavra de Deus. Isso acontece pelo meio de clubes bíblicos, de leituras anuais da palavra, de grupos de estudos da palavra. Então, esse crescimento íntimo com Deus cresce, mas ele também acontece no aspecto relacional do relacionamento discipulador, como eu já falei, e de uma evangelização que não é só de proclamação, mas é de ensino, uma evangelização que é discipuladora. O segundo aspecto, ele acontece também de maneira formacional através do pastoreio mútuo. Lá nos pequenos grupos, mutualidade, um ajudando o outro, um ensinando ao outro, um próximo do outro. Esse pastoreio mútuo acontece e todos crescem. Ela acontece também por meio da formação de líderes. O que é isso? Essa igreja tem uma intencionalidade de formar líderes. Líderes para servir com seus dons internamente, mas líderes para a sociedade. Anote isso, a igreja forma líderes para as áreas de influência da sociedade. Por quê? Porque nós vimos no início, na nossa definição inicial, que eclesia são os chamados para fora para decidir o destino das cidades. Nós vimos isso na etimologia da palavra eclesia. Nós vimos também, lá em Mateus 16, bem no início da aula, você anotou que Mateus 16 diz que essa igreja avança para romper fortalezas espirituais. Então nós estamos formando líderes não para dentro da igreja, mas líderes para fora, para a sociedade, para áreas de influência nessa sociedade, seja na área da educação, na área da saúde, na área da economia, na área da política, na área da justiça, em todas as áreas, do comércio, de todas as áreas da sociedade, da família principalmente, em todas as áreas da sociedade. Então ele vai influenciar e vai romper com fortalezas espirituais que existem no mundo. E assim o reino de Deus vai se expandindo, um reino de discípulos, um reino de aprendizes de Jesus, de súditos aprendizes de Jesus. Mas tem um terceiro aspecto da igreja discipular, que é o missional. E esse você vai ver na próxima aula, você vai ver com mais ênfase o aspecto missional da igreja. E o aspecto missional da igreja traz esse aspecto missionário de plantação de novas igrejas. Por quê? Porque essas comunidades também se multiplicam. E aí sim, essas pessoas que participaram da escola bíblica discipuladora, essas pessoas que se tornaram discipuladores, essas pessoas que experimentaram lideranças de pequenos grupos, elas agora multiplicam discípulos, que multiplicam pequenos grupos, e agora elas vão multiplicar igrejas. Olha que maravilha isso. Eu fico muito feliz quando executivos nossos, membros nossos da igreja, estão indo para outros países. E sabe o que eles estão fazendo lá? Eu tenho recebido notícia? Estão abrindo pequenos grupos. Estão multiplicando discípulos. E já tem gente pensando em multiplicar uma igreja em outros países. Mas aonde eles aprenderam isso? Dentro da IBB, dentro da igreja, pela escola bíblica discipuladora, pela experiência de liderar pequenos grupos, nos relacionamentos discipuladores, na experiência de ser uma igreja formacional. E o aspecto missional, então, vai fazer isso. E o aspecto missional também vai trazer a compaixão e justiça. Para a gente finalizar esse tempo de hoje, você vai ter ainda a próxima aula, né, tratando mais, com mais ênfase, a igreja discipular, esses princípios discipulares, eles fluem como pela igreja? Esse slide vai mostrar bem isso. Primeiro, pela escola bíblica discipuladora.
A escola bíblica discipuladora é o coração que dá o movimento, impulsiona movimento para a igreja. A escola bíblica discipuladora não se limita a uma sala de aula, não se limita a você assistir uma aula como essa, não se limita a um encontro pelo Zoom ou pelo Meet. A escola bíblica discipuladora, ela traz princípios e esses princípios são aplicáveis no dia a dia, lá nos pequenos grupos, lá nos relacionamentos discipuladores, na vida como um todo. Então a escola bíblica discipuladora, ela é esse coração que impulsiona os princípios, que vai fazer da cabeça fluir os ensinos para o corpo. É como a medula espinhal daí. Mas como que ele vai fluir? Ele vai fluir pelas famílias. Por isso que a escola bíblica discipuladora tem uma missão, capacitar as famílias. Por isso que na IBB a gente tem uma escola de pais. Para quê? Para capacitar os pais a crescerem na dimensão de serem os primeiros discipuladores dos seus filhos. Lembra que eu falei que a minha família é uma família discipular? A minha esposa é minha discipuladora e eu sou o primeiro discipulador da minha esposa? Que eu discipulo os meus filhos? Nós precisamos ensinar as famílias a discipulares. Por isso, a escola de pais é tão importante na igreja para fazer fluir esses princípios por todo o corpo. Se você é da IBB e não está na escola de pais, procure a liderança, escreva aí no chat, eu quero saber mais da escola de pais e nós vamos te dar informação. O outro aspecto também que faz fluir esses princípios são as celebrações, os cultos, que vai gerar esses princípios ali para toda a coletividade e depois vai fazer fluir esses princípios lá nos pequenos grupos, nos processamentos nos pequenos grupos. Olha o ensino fluindo por toda a igreja. A igreja discipular tem esse núcleo na palavra de Deus e tem essa missão de fazer os princípios eles fluírem. E os pequenos grupos vão trabalhar isso e vão trabalhar isso ainda mais nos relacionamentos discipuladores. Então, aqui é uma visão macro do que é uma igreja discipular. Claro que nós podemos, em aulas posteriores, aprofundar cada aspecto desse. Mas o que eu gostaria de deixar para você hoje, que fez esse voo panorâmico sobre o que é uma igreja discipular, é o seguinte: você é um discípulo aprendiz de Jesus? Você é um aprendiz de Jesus? Ou você um dia entregou a sua vida a Jesus e estacionou? Você está aprendendo através da escola bíblica discipuladora? Você está aprendendo através de uma escola de pais, se você é pai ou mãe? Para aprender a ser um discípulo que discipula os seus filhos, o seu cônjuge? Você tem esse coração de aprendiz? Se você tem essa busca, você realmente tem o coração para fazer parte de uma igreja discipular, de alguém que sempre está crescendo e sendo transformado à imagem de Jesus. Outra pergunta muito importante: você tem um relacionamento com irmãos em Cristo, que é um relacionamento de ensino-aprendizagem? Relacionamentos discipuladores? Você ajuda outros irmãos a crescerem? E você se permite a ser ajudado a crescer à imagem de Jesus? Ou você se isola numa ilha? Talvez até participa de um pequeno grupo, mas não permite que pessoas possam te ajudar a crescer. Você está num pequeno grupo? Você está buscando crescer? E você tem levado esse evangelho para fora das quatro paredes da igreja, levando os princípios e proclamando que Jesus é o Senhor e Salvador e que com Jesus nós podemos crescer e ter vitória? Esse é o desafio que eu deixo para você. Ser um discípulo. E sendo um discípulo de Jesus, caminhar com outros discípulos. E caminhando com outros discípulos, viver pequenos grupos multiplicadores. E vivendo pequenos grupos multiplicadores, viver o que é a igreja discipular, multiplicadora. E assim, levando o evangelho para outras pessoas e trazendo eles para essa vivência discipular. Amém? Deixe seus comentários no chat. Deixe suas perguntas no chat, porque isso vai fazer com que a gente possa aperfeiçoar e também, se for o caso, nas próximas aulas, trazermos respostas às indagações que você tem. Que Deus abençoe sua vida, eu quero orar por você. Pai amado, que bom a gente estar aqui com todos esses que estão conectados, aprendendo mais, principalmente desse tema
do que é ser igreja. Abençoe cada um, Senhor. Que cada um, de fato, seja igreja do Senhor. Uma comunidade de discípulos que aprendem com Jesus e multiplicam o que aprendem, ensinando outros e também aprendendo com outros. Abençoe cada um, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até mais ver.